Estamos de volta às 6 horas e 38 minutos. Programa ao vivo, como é, Gil Santana? Quebrou o semáforo do Iguatemi novamente? Então, novamente, certamente vai ter grande congestionamento. Daqui a pouco, as imagens ao vivo do nosso helicóptero, mas de qualquer maneira, Transalvador, alô, de novo, quebrou a sinaleira lá da região do Iguatemi. Uma informação, a Bahia é o estado brasileiro com maior concentração de pessoas em situação de extrema pobreza. São 2.400.000, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ou seja, o Brasil tem 16.270.000 pessoas na linha extrema da pobreza. O que é a linha extrema da pobreza? É quando a pessoa ganha R$70 por mês. O número de pessoas nessa faixa de renda representa 8,5% da população do país, segundo o IBGE. Mais de 70% são pardos ou negros, mais de 50% têm no máximo 19 anos de idade. O mapa revela ainda que na região Nordeste estão quase 60% dos extremamente pobres, ou seja, 9.610.000 pessoas. Se quiser escrever para nós dizendo o que é que você acha desse resultado, fique à vontade. Meu e-mail é danielaprata@tvitapoan.com.br. Agora, se você souber que homem é esse que foi encontrado, o corpo de um homem foi encontrado pela manhã dentro de um banheiro químico. Ele teria sido morto a facadas, perto ali da Feira de São Joaquim, região da Cidade Baixa, em Salvador. Se você souber alguma coisa, liga para o 3235-0000. A vítima, aparentando ter 60 anos, foi encontrada com perfurações provocadas por faca. De acordo com a 16ª Companhia Independente da Polícia Militar, esse homem seria um morador de rua. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. O corpo, que ainda não foi identificado, está no Instituto Médico Legal. Quem souber alguma coisa que ajude ao menos a identificar essa pessoa, utiliza o velho e bom Disque Denúncia da Polícia Civil. Aliás, fazendo denúncias, as pessoas conseguem resultados como a prisão que você vai ver agora. Aliás, o homem foi apresentado ontem. O acusado de estuprar mulheres em banheiros químicos na região do Comércio. Ele foi apresentado ontem pela polícia. Gilson Teles de Almeida, tem 29 anos, ficou conhecido como maníaco do banheiro químico. Estava em liberdade provisória desde 2007. Segundo as vítimas que o reconheceram, agia com extrema crueldade. Eu sei que tem gente tomando café agora de manhã, com criança assistindo o jornal, então eu não vou dar os detalhes sórdidos do que esse homem fazia com as mulheres. Gilson já responde a um inquérito por roubo e, repito, estava em liberdade provisória desde 2007. Tem passagens ainda por porte de arma. Ele foi apresentado na 3ª delegacia. As meninas reconheceram ele. Disseram que ele empurrava elas dentro de banheiros assim e dentro desses banheiros ele praticava os estupros. Uma das vítimas, a que ajudou a identificar e prender, diz que depois do estupro, em 19 de março, aí nessa Praça Cairu, pensou em dar fim à vida, sabia? Semana passada, ela estava em um ônibus da região do Comércio quando viu esse Gilson, reconheceu, acionou a polícia. Daí, a delegada prendeu, colocou Gilson numa cela separada, por motivos óbvios, porque os presos não aceitam. Disse que vai pedir exames de DNA, de doenças sexualmente transmissíveis e de corpo de delito também nas mulheres que teriam sido agredidas por ele. De acordo com as mulheres violentadas, os ataques aconteceram durante o dia. Gilson vai ser transferido para o Presídio Salvador, onde já está sendo ameaçado de morte pelos detentos. Diz que é casado, que é morador de rua e que tem uma filhinha de pouco mais de um ano, que andava com uma faca para proteger a mulher e a filha. Aliás, enquanto isso, e antes de ouvir a fala dele, eu queria entender por que cresceu o número de estupros. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, os homicídios caíram em 16%. E o número de estupros aumentou em 5,7% somente esse ano. Todas as outras modalidades de crime diminuíram. As tentativas de homicídio caíram 11,8%. Caiu em 10% o número de roubos a banco. Enquanto no primeiro semestre só desse ano, no primeiro semestre de 2010 foram 421 estupros. E só esse ano, até agora, estamos começando o mês de maio, já foram 445 crimes, 445 registros de crime de abuso sexual. Se quiser dar um palpite, me dizer o porquê, também escreva para o nosso e-mail. O Gilson nega a autoria dos estupros. Vamos ouvir o que ele disse. Minha versão é que eu não pratiquei ato nenhum. Isso eu tenho minha consciência limpa, entendeu? Eu não sou estuprador, entendeu? Eu tenho 2 irmãs, tenho sobrinha, tenho sobrinho. Eu jamais iria praticar um ato desse, entendeu? Que eu tenho, como é que eu vou dizer? Sou uma pessoa que
aqui na cidade de Salvador, eu estava convivendo na rua, apesar que eu já morei na rua Cacilano Barbuda, no finalzinho da rua, por um local alugado por um senhor chamado Joel, que é o dono do Bartal. Tem uma filha. Essas ocorrências de faca, arma que você carrega... Eu morava na rua. E você usava isso pra quê? Eu sou paisagista, eu morava na rua, carregava faca para defender eu e minha esposa. Entendeu? Que minha esposa estava grávida antes de minha filha nascer. Uma pergunta. Aliás, de acordo com a delegada, a vítima entrou em estado de choque ao ser posta frente a frente com o criminoso. Ela começou a tremer, chegou a passar mal aqui na delegacia. O modo como ela foi estuprada foi muito cruel. Repito, não vou dar os detalhes sórdidos, porque eu sei que tem criança assistindo. Mas vamos ouvir essa delegada responsável. Uma das vítimas que, passando de ônibus pelo comércio, localizou, procurou a delegacia, a gente empreendeu diligências junto com ela, né, e com nossos investigadores, e conseguimos chegar até ele. Agora, a gente também está esperando os exames complementares que são feitos no Departamento de Polícia Técnica. Ele vai ficar à disposição do juiz, né, foi decretada a prisão preventiva durante 30 dias, vai para a cadeia pública, até a gente formalizar e fechar os 2 inquéritos e mandar para a Justiça. Pois é, e denúncias assim têm que ser feitas, devem ser feitas, para que a polícia consiga realizar esse tipo de trabalho. E vale a reflexão de todas nós, mulheres, nós da sociedade como um todo. Por que aumentou em quase 6% o número de estupros só esse ano? Será que a mulher está se colocando de alguma forma diferente? Será que os homens estão enxergando as mulheres de maneira diferente? Será que a lei está punindo como deveria punir? Será que o nosso Código de Processo Penal está adequado para o número de crimes sexuais que ocorrem e que geram uma série de outros problemas? Porque quando um crime sexual acontece, essa pessoa guarda esse trauma para a vida toda. Tem que ter tratamento psicológico. Todas as vítimas, ou supostas vítimas desse maníaco, ou suposto maníaco, né, até que as investigações terminem, então todas elas vão ter que passar por tratamento psicológico. Se você quiser escrever qualquer coisa, utilize o e-mail do seu jornal, maior jornal da Bahia. Eu queria saber também o motivo de um motorista ter deixado o coletivo na rótula do abacaxi ontem. O que foi que houve, meu querido? Segundo a Transalvador, um condutor da empresa Barra Mar simplesmente deixou o ônibus estacionado na ladeira do Cabula. Que tal? O incidente, obviamente, provocou lentidão no trânsito, que já é bastante movimentado naquela região. O que será que aconteceu para o motorista fazer isso? Ainda não temos mais detalhes sobre o caso. Agora, temos detalhes sim sobre outro ônibus também da empresa Barra Mar, que pegou fogo ontem à tarde. Estava trafegando pelo Vale do Canela, quando de repente o motorista Luciano Nogueira Santana disse que ouviu um estouro no fundo do veículo. Desceu para ver do que se tratava. Quando ele desceu, aconteceu o segundo estouro. Ele percebeu que o ônibus estava em chamas rapidamente. Os passageiros deixaram o coletivo, que fazia a linha Conjunto Pirajá-Barra. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. As chamas atingiram, sim, um carro que estava estacionado e causaram grande congestionamento. As chamas foram contidas por guarnições do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Depois o carro foi rebocado. Olha como o carro ficou. O trânsito na região do Vale do Canela só foi liberado depois de 5 horas da tarde. O engarrafamento se estendeu pela Vasco da Gama, regiões circunvizinhas ali ao Vale do Canela, durante a tarde toda. O resultado da perícia sai em 30 dias. Agora, um instrutor da Barra Mar, da empresa de ônibus, já adiantou que suspeita de uma pane elétrica, porque esse veículo possui muitas partes inflamáveis. Agora só nos resta aguardar mesmo o resultado da perícia. E se alguém tiver alguma informação, caso tenha sido algo criminoso, pode usar o telefone da polícia. Uma mulher foi presa e um adolescente foi apreendido no bairro de Pau da Lima, em Salvador, depois da denúncia de um morador da comunidade. Eles teriam ligação com o tráfico de drogas. Veja. A denúncia de que uma casa estaria sendo usada para o tráfico de drogas na invasão da Portelinha em Pau da Lima chegou à 10ª delegacia através de um morador. Ao chegar no local, a polícia prendeu em flagrante esta mulher, Joelma dos Santos de Jesus, de 37 anos, e um adolescente de 17. Eles estavam em poder desta escopeta calibre 12, de 2 revólveres calibre 38 e ainda faca, saquinhos de maconha, cocaína, pedras de crack e R$ 35 em dinheiro. Segundo o delegado, a denúncia do morador faz parte de um novo comportamento do cidadão que quer ajudar a polícia. Com a nova postura do governo e das polícias, ganhando credibilidade junto ao cidadão, à população de bairros populosos,
nós acreditamos que isso seja o início de uma nova fase para a polícia e para o Estado. De acordo com a polícia, a casa foi invadida. Estava sendo usada há um mês como ponto de tráfico de drogas. Além da mulher presa e do menor apreendido, outras 3 pessoas estão sendo procuradas. As investigações continuam com o objetivo que a gente identifique, qualifique e prenda o restante da quadrilha. Joelma vai responder por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e formação de quadrilha. Ela continua presa à disposição da justiça. Já o adolescente foi encaminhado para a delegacia do adolescente infrator. Você está entendendo como é que funciona a união? Polícia, sociedade. A gente tem que se unir. A gente tem que se unir. Porque denunciando, a Polícia Civil faz a parte dela, a Polícia Militar também. Eles, além de prender, de colocar na cadeia, de apreender as drogas, eles conseguem montar estratégias. Ontem, o secretário Maurício Barbosa, de Segurança Pública, divulgou um balanço desses 4 primeiros meses da gestão dele. O número de crimes caiu, só o de estupros aumentou e ele está comemorando a implantação até mesmo da base lá do Calabar, porque tem surtido um resultado positivo segundo a própria comunidade. Mais 3 locais terão implantação dessa mesma modalidade, esse modelo, né, de segurança pública que está sendo adotado. E o que a secretaria pede, o que as polícias pedem é a sua colaboração. Use e abuse dos números da polícia. É seu, é um serviço para você e funciona. É 3235-0000, o Disque Denúncia da Polícia Civil. Não fique aí, não, agoniado, agoniada, angustiada, seu filho sem poder ir para casa, seu filho sem poder brincar na porta de casa e os traficantes lá querendo mandar em tudo. Não, quem tem que mandar aqui é a lei e não a lei dos bandidos. Agora vamos falar de coisa boa? Uma solenidade marcou ontem as comemorações pelos 40 anos da Secretaria Estadual de Planejamento. Vamos ver. A cerimônia foi no auditório da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo, e foi comandada pelo secretário Zezéu Ribeiro. O público assistiu a uma palestra do diretor do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, João Siquizu. A Secretaria do Planejamento desenvolve projetos para impulsionar a economia baiana e é responsável pelo monitoramento dos gastos públicos. Nós somos a secretaria que formula e que faz a interação, trabalha a transversalidade entre as diversas secretarias e busca construir, de uma perspectiva de longo prazo, que é esse Plano Bahia 2023, os horizontes que nós temos que traçar para melhorar a condição de vida do nosso povo. Pois é, e falando em planejamento, olhe, o local do acidente, onde 2 operários morreram, tem que se planejar mais segurança para trabalhador, de obra pesada. Ponto final. A construção civil cresce galopantemente. Em todo lado da capital da Bahia que você olha, tem um prédio subindo. Então, nós vimos que 2 operários morreram, um ficou gravemente ferido. A empresa responsável se pronunciou, disse que está prestando o devido suporte, né? Daqui a pouco, todas as informações sobre o enterro, mas eu já estou lendo aqui de antemão que o local do acidente já sofreu um embargo no ano passado. O canteiro de obras do residencial Vila Privilégio, na rótula do Abacaxi, onde 2 operários morreram e um ficou ferido depois de ser atingido por vigas metálicas que despencaram de uma grua na tarde da última segunda-feira, já tinha sido embargado em 2010 pelo Ministério Público do Trabalho, porque colocava em risco a integridade física dos seus funcionários. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque agora o assunto é a fiscalização do PROCON. Essa época do ano, época de Dia das Mães, época de dar presente, as vendas no comércio aumentam e aumenta também a fiscalização. Veja.